gente! Começando mais um vídeo por aqui. Hoje eu vim trazer um assunto um bocado polêmico para algumas pessoas. Na verdade, eu vim contar sobre a minha experiência aqui e se valeu a pena esses quase 3 anos que eu tô aqui em Portugal. Eu cheguei em Portugal em agosto de 2022 e tô aqui até então. A gente já tá quase em abril de 2025 e eu vim contar pra vocês se esses quase 3 anos valeu a pena pra mim. Esse eu recomendo, né, virem pra Portugal. É claro que o ano de 2025 tem sido um ano muito diferente do que o ano que eu cheguei. As coisas mudam a cada ano aqui em Portugal. As mudanças, elas são assim, muito rápidas, acontecem de forma muito rápida, principalmente relacionada à imigração. Então, alguma informação que eu dou pra vocês hoje, talvez amanhã já não esteja mais valendo. Então, para qualquer das hipóteses, é bom sempre pesquisar sobre, é bom sempre estar mais atualizado e ver coisas mais atualizadas acerca da imigração, especificamente aqui para Portugal. Como eu disse anteriormente, eu cheguei em Portugal em agosto de 2022, no finalzinho de agosto de 2022. Naquela época, as coisas aqui já estavam muito difíceis, assim, já tinha muito imigrante, já tinha toda aquela loucura da imigração. Há alguns anos atrás era muito diferente a imigração aqui, porque não tinham tantos imigrantes aqui em Portugal. Então era um pouco mais vazio, digamos assim, em relação aos imigrantes. Hoje em dia já se ouve muito mais falar sobre a imigração dos brasileiros para Portugal, então Portugal tá abarrotado de brasileiro, tá abarrotado de imigrante. Quando eu cheguei em 2022, as coisas eram um pouquinho diferentes. Quando eu cheguei, eu vim como turista, eu não vim com nenhum tipo de visto, porque na época não existia um visto para trabalhar aqui em Portugal. Então eu vim como turista, até porque eu também não sabia se eu realmente iria ficar ou não. Eu não sabia se eu iria gostar de Portugal ou não, então eu não sabia se eu iria ficar ou não. Então eu vim como turista e aqui era legal você fazer dessa forma que eu vim. Você podia vir como turista e aí se você quisesse ficar no país, você conseguia se legalizar aqui, mesmo tendo vindo como turista. Antigamente era dessa forma. Hoje em dia já é muito diferente. Hoje em dia você não consegue vir como turista e se legalizar aqui. Antes existia a manifestação de interesse. Você chegava aqui como turista, solicitava a manifestação de interesse e aí com a manifestação de interesse você ficava aqui legal. Para você ter a manifestação de interesse, você tinha que ter um contrato de trabalho, que foi o que me aconteceu. Eu consegui um contrato de trabalho e entrei com a manifestação de interesse. A manifestação de interesse nada mais era do que dizendo que eu queria ficar legal aqui em Portugal. E aí, quando você está com a manifestação de interesse, você está no processo para pegar a sua residência. Só que esse processo estava demorando muito porque aconteceu vários problemas no governo aqui. Uma das autoridades que tratava dos imigrantes, que era o CEF, foi extinto, então já não existe mais o CEF. Hoje em dia, quem cuida de toda essa parte da imigração é um órgão do governo chamado AIMA. Então o governo viu que que já estava chegando muitos imigrantes, que já não estava conseguindo legalizar todo mundo, e o governo cortou isso de vir como turista e de se legalizar através da manifestação de interesse. Então o governo criou um visto, que é o visto de trabalho ou visto de procura de trabalho, que você consegue fazer ainda estando no Brasil. Ou seja, se você quer vir hoje legalmente, eu te aconselho 2 vistos. Ou o visto de trabalho, de fato, que é o visto que eles te dão quando você ainda está no Brasil, você faz o pedido ainda no Brasil. Quando o seu visto é aprovado no Brasil, você vem para Portugal. Quando chega aqui em Portugal, você tem que arrumar um trabalho, se eu não me engano, em 3 meses ou alguma coisa assim. Eu aconselho pesquisar sobre. Esse não foi o tipo de visto que eu vim, então eu não tenho muita informação a respeito. E aí eu sei que o governo ele te dá mais ou menos 3 meses para você encontrar um trabalho aqui em Portugal. Se você encontra um trabalho em Portugal, você consegue pegar a residência. Se você não encontra, infelizmente você tem que voltar para o Brasil. O segundo visto é o visto de estudante, porque aqui em Portugal, o visto de estudante também te permite trabalhar. Então, se você pretende vir para estudar, para fazer algum curso técnico, para fazer uma faculdade ou qualquer coisa nesse sentido, você pode vir para estudar. E esse visto também te permite trabalhar. Você vai chegar aqui e também vai conseguir pegar a sua residência, tudo normal, vai conseguir se legalizar aqui. Então, assim, muita gente me pergunta sobre isso e me pergunta como eu fiz para me legalizar, e eu me legalizei daquela forma, através da manifestação de interesse. Vim como turista e fiz a manifestação de interesse.
mas já não existe a manifestação de interesse. Então, pelo amor de Deus, não venham como turista sem visto se você pretende ficar aqui, se você pretende trabalhar aqui. Façam um visto no Brasil e venham tudo bonitinho, legalizado, porque aqui as coisas já estão muito difíceis. Se você vem de forma ilegal, fica muito mais difícil para conseguir trabalho, para conseguir uma residência. Então, assim, o meu maior conselho é: venham com visto, não venham sem visto e tentem se legalizar aqui, porque a chance de dar errado é muito grande. Eu já tenho escutado relatos de muitas pessoas que estão vindo com visto de trabalho e que já está muito difícil de encontrar um emprego, que as pessoas não querem dar trabalho, porque tem algumas documentações aqui têm sido muito difíceis de conseguir. Então, os empregadores, né, as empresas, não querem dar trabalho para as pessoas que não têm toda a documentação. Então, já está sendo bem difícil encontrar trabalho, mesmo que você venha com o visto de trabalho. Então, sem visto de trabalho e sem nada, você não vai conseguir nada aqui. É muito arriscado. Então, não façam isso. Tirem o visto de vocês no Brasil e venham legalizados. E aí, voltando na minha história, se realmente valeu a pena estar aqui. E assim, gente, eu vou dizer que na minha única e exclusiva experiência, valeu muito a pena estar aqui nesses 3 anos. Em 3 anos aqui, eu conquistei muita coisa que eu acho que no Brasil eu não teria conquistado. Assim, graças a Deus, eu tive muita oportunidade aqui. Eu não cheguei a falar ainda aqui no YouTube sobre o meu trabalho. Eu já falei sobre o meu trabalho na rede vizinha, no TikTok, mas aqui no YouTube eu nunca falei sobre o meu trabalho. Mas aqui eu trabalho na área financeira, no Brasil eu me formei em contabilidade. E aqui eu consegui trabalho na minha área, então para mim foi algo enorme, assim, que fez muita diferença na minha imigração. Então, valeu muito a pena eu estar aqui, primeiro pela minha carreira, pela minha situação profissional, e segundo porque em muito pouco tempo eu conquistei muita coisa. Eu já tenho meu carro, eu tenho um apartamento, não é meu, é alugado, mas quem tá aqui em Portugal sabe o quão difícil está sendo para alugar uma casa ou um apartamento. Então, é uma conquista muito grande você conseguir alugar o seu espaço, né, o seu apartamento, a sua casa. E tem mobiliado a casa quase inteirinha. Então, assim, muita conquista em muito pouco tempo, sabe? Aqui o poder de compra é muito maior, então a gente consegue conquistar mais coisas em menos tempo. Mas assim, mas de tudo isso, eu acho que as coisas materiais nem são muito válidas, né, para falar em relação a isso. É claro que faz uma grande diferença na nossa vida, mas eu acho que o que me faz mesmo dizer que valeu a pena esses 3 anos aqui foram todas as experiências que eu vivi. A imigração é um processo muito difícil e é um processo que você passa por muitos desafios e você chega no fundo do poço muitas vezes. Assim, vou ser bem sincera. A imigração é muito difícil, você sente muita saudade de casa, muita saudade da família. Tá sendo muito difícil conseguir casa aqui, então você entra num desespero interno muito grande. Como você tá sozinho, você não tem uma rede de apoio muito grande. Então, assim, eu acho que o primeiro ano é o ano crucial. Eu acho que todas as pessoas que imigram precisam passar pelo menos o primeiro ano inteiro para depois tomar a decisão se realmente devem ficar ou não. Porque o primeiro ano é o ano mais difícil da imigração. No segundo ano, continua sendo difícil, mas as coisas já vão começando a se encaixar. Eu acho que a partir do segundo ano é que as coisas vão deslanchando, sabe? Se você vai imigrar ou se você já imigrou, o meu conselho é: esperem o primeiro ano passar. Eu sei que pode estar muito difícil, que pode estar sendo muito difícil encontrar uma casa, pode estar sendo muito difícil conseguir um emprego bom, mas esperem o primeiro ano, porque o primeiro ano eu acho que é crucial para a sua vida como imigrante. Espera o primeiro ano passar para depois sim você tomar uma decisão se realmente vale a pena você ficar ou voltar pro Brasil. Pra mim foi assim, se eu tivesse desistido no primeiro ano, eu nunca teria vivido tudo que eu vivi depois, do que veio depois desse primeiro ano. O primeiro ano, assim, foi só porrada, só porrada, só porrada. Eu tive muitas vantagens, claro, porque eu consegui trabalhar na minha área, só que assim, foi muita porrada, gente, dividir casa com milhares de pessoas, de correr atrás de casa e não conseguir, foi assim, porrada atrás de porrada, saudade de casa. Então, assim, no primeiro ano é um ano que você trabalha, não desfruta de quase nada, assim, são poucas as coisas que você consegue desfrutar. Você sente muita saudade de casa, muita saudade da família, mas dá pra ir levando, assim, no meu caso, pelo menos eu consegui levar. Pensei em desistir, sim, algumas vezes, mas eu pensei, não, vou esperar o primeiro ano passar e depois do primeiro ano eu decido o que eu vou fazer. Depois que o primeiro ano passou, o segundo ano as coisas, assim, foram se encaixando melhor. Não foi fácil também, vivi muitos desafios no meu segundo ano aqui, ainda tô vivendo o segundo ano, né, porque eu não completei 3 anos ainda, mas o segundo ano já foi sendo mais tranquilo, as coisas foram se encaixando, houveram alguns desafios,
mas fui conquistando mais coisas e fui vivendo mais experiência. Agora, o terceiro ano é o ano que realmente eu sinto que eu vou conseguir aproveitar mais, sabe? Porque, graças a Deus, eu já conquistei a base, né? Que eu conquistei meu carro, uma casa, então assim, agora aos poucos as coisas estão acontecendo, sabe? Já consegui a minha residência, então agora eu consigo viajar mais, eu consigo passear mais, consigo conhecer outros lugares. Então assim, as coisas já estão mais tranquilas. Foi um processo, gente, eu vou dizer pra vocês que não foi um processo fácil, foi um processo muito difícil, muito cansativo. E em Portugal as coisas são muito lentas em relação à documentação, em relação a tudo, praticamente. Portugal é um país muito antigo, né? Muito velho, então as coisas aqui funcionam um pouco devagar. Gente, pra mim valeu muito a pena, assim. A única coisa que eu sinto muito e que eu acho que pra sempre eu vou sentir sendo uma imigrante é saudade da família. Eu queria muito que eles estivessem vivendo tudo isso comigo e infelizmente não consigo ver os meus pais envelhecerem, não consigo ver a minha irmã com mais frequência, não consigo ver ela, né, se desenvolver, não consigo ver as crianças da família crescerem, e isso é algo que pesa muito. A gente sempre tem que colocar numa balança, né, ver o que realmente você quer, o que realmente vale a pena pra você, o que você tá disposto a abrir mão. Sim, aqui eu conquistei muitas coisas materiais, mas não só materiais, eu tive muita experiência de vida. Em 3 anos eu acho que eu amadureci uns 10, com certeza, amadureci uns 10 anos, assim. Todo mundo deveria um dia passar por esse processo, pelo processo da imigração. Mesmo que não dê certo, mesmo que você decide voltar para o Brasil, gente, você aprende tanto, você amadurece tanto, você cresce tanto, que é louco, sabe? Falar e pensar sobre isso. E aqui eu consigo ver que eu tenho uma qualidade de vida melhor do que eu teria no Brasil, né? Isso é claro. Eu consigo viajar mais, eu consigo comprar coisas assim no supermercado que eu não compraria no Brasil. Eu tenho um bom salário, eu tenho o meu carro, só a parte do carro eu acho que já é algo que até hoje talvez eu não teria se eu tivesse continuado no Brasil. E fora que aqui eu tenho segurança, né? Isso é algo que me doía muito no Brasil. No Brasil eu vivia numa cidade muito grande, era muito perigosa, eu tinha muito medo de sair sozinha. Aqui eu saio sozinha pra todo lado, eu não tenho medo. Então, assim, isso pesa muito, né? A qualidade de vida. O que você pode fazer aqui e o que você não pode fazer lá. Tem esse e mais 1001 fatores. Mas sim, pra mim a imigração valeu muito a pena. Esses 3 anos que eu tô aqui valeu muito a pena. Não pretendo ir embora. Eu já não tenho vontade de voltar pro Brasil. Claro que só pra passear, pra ver minha família. Eu tô muito feliz com Portugal, com tudo que Portugal tem me proporcionado. Portugal está longe de ser o melhor país da Europa, muito pelo contrário, é considerado um dos piores países da Europa. Mas aqui em Portugal eu tenho uma coisa que talvez em outros países da Europa não teria, né? Que é o clima, que é mais contato com brasileiros. Então aqui eu tô mais perto da nossa cultura, eu tô mais perto do nosso clima, eu tô mais perto das nossas comidas, aqui eu tenho acesso a tudo isso. E é isso. Eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho da minha experiência, né, e desses 3 anos pra vocês. E pronto, é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijinho. Fiquem com Deus.